tratamento oncológico, né? E aí surgem várias dúvidas. Por que que eu tenho câncer de mama e preciso fazer quimioterapia? E por que que a minha vizinha teve câncer de mama e não precisou fazer quimioterapia? Essa é uma pergunta muito importante e uma dúvida muito frequente. Eu acho que o que a gente precisa entender, num primeiro momento, que isso que a gente chama de câncer de mama, na verdade, ele é um nome genérico para pelo menos 3 doenças muito diferentes. Então, a gente lida, primeiro, com a doença mais frequente, que é a doença que dá, em geral, nas mulheres acima de 50 anos, que a gente chama do tipo luminal. E o que é essa doença do tipo luminal? É a doença que expressa os receptores de estrógeno e progesterona. Sem expressar uma proteína, isso vem tudo no laudo da patologia, que a gente chama de HER2. Então, quando a gente tem essa doença que a gente caracteriza como uma doença que expressa os receptores hormonais e não expressa o HER2, a gente chama de tumor luminal. O tumor luminal, na grande maioria das vezes, é a doença que a gente não precisa fazer quimioterapia. Eu não estou dizendo que nenhuma paciente com tumor luminal não precisa fazer, mas na maioria das vezes os tumores luminais eles não precisam da complementação com quimioterapia. E aí a gente acaba fazendo o tratamento sistêmico, que a gente chama, né? E tudo que a gente chama de tratamento sistêmico não é a cirurgia nem a radioterapia, acaba sendo complementada com a endocrinoterapia, que em geral a gente faz através de um comprimido. Nos outros 2 tipos de doença, que a gente chama de doença HER2 positiva e doença triplo negativo, aí já é o contrário. A maioria das pacientes vão precisar do tratamento com quimioterapia. Quando a gente fala da doença HER2 positiva, as pacientes vão precisar do tratamento da quimioterapia complementada com terapia-alvo, que são tratamentos específicos e direcionados para essa proteína que a gente chama de HER2. E quando é a doença triplo negativa, a gente faz a quimioterapia com a nova inovação, que é o uso da imunoterapia em câncer de mama. Então, as pacientes triplo negativas, elas vão fazer quimioterapia com imunoterapia. E esses 2 outros tipos, em geral, o triplo negativo 100% dos casos, HER2 positivo em torno entre 40% a 60% dos casos, a gente vai precisar fazer a endocrinoterapia, mas lembrando, né, câncer de mama ele não é uma doença única, ele é uma doença multifocal, né, multimodalidades. Então, é importante a gente entender que o que a gente chama de câncer de mama não tem um tratamento único, não é uma receita de bolo. A gente precisa dar o nome e o sobrenome para poder fazer o planejamento do São tratamento. várias doenças chamadas De câncer de mama.